Oiê, Boa noite, tudo bem, Ingrid? tudo bem e você? Eu te ouvindo super bem, espero que você também esteja me ouvindo. Que saudade de você, né? Muita saudade. Tem tanto tempo já? Nossa Senhora, nem assim, mal terminamos o curso, já se passaram aí 6 meses que a gente aí se desligou e tudo mais, né, Ingrid? Que loucura, que cenário, que ano, né? Que cenário, Que que ano. cenário. Pois é, eu vou Muito, muito tenso, muito cheio de coisinhas aí para a gente poder resolver, mas também muito provocante, né? Um cenário que traz provocação para a nossa habilidade interna aí de se adaptar a esse cenário, né, Ingrid? Enfim, verdade. ainda bem que você foi minha mentora ao longo do ano de 2019. Não sei o que seria de mim em 2020 sem ter tido você na minha vida o ano passado, hein? Olha só a Meu responsabilidade. Deus, que honra! Pois é, enfim. Obrigada. Pois é, você merece. Vou começar aqui introduzindo o tema, agradecer as pessoas que já estão aqui. Boa noite a todos. Espero que todos estejam nos ouvindo bem. E vou aí trazer, né, esse tema que foi proposto pela minha amiga, que hoje eu considero amiga, a Ingrid, que é quais talentos e habilidades profissionais são essenciais em tempos de pandemia, em tempos de crise. Olha, a Ingrid Isso. hoje, né, em especialista em desenvolvimento humano, que vem contribuindo aí para trazer as pessoas para a reflexão todos os dias aí da sua personalidade, fazer uso da sua inteligência emocional, ajudando as pessoas a potencializar esses dois tópicos aí, personalidade, construção da inteligência emocional. E eu vou contar um pouquinho, Ingrid, a minha história, né, como que eu te conheci, só para poder inserir nesse contexto motivo, razões que te trouxe aqui, até porque eu sou advogada, especialista em direito imobiliário, né? Mas enfim, acredito que essa temática, todas as informações que aqui serão trazidas por você, eu faço assim como papel de aprendiz e também levo as pessoas que eu convidei para vir aqui te assistir, que são temas de extrema importância para qualquer profissional, até porque nós precisamos nos conhecer, precisamos entrar nesse cenário do autoconhecimento, da busca da nossa personalidade, de fortalecer, potencializar o nosso canal de inteligência emocional para a gente lidar com essas dificuldades que vão e vêm aí todos os dias, né? Enfim, eu conheci a Ingrid no curso de oratória transformacional lá na Vox to You. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de propaganda para a Vox, mas uma excelente escola, na qual eu tive a oportunidade de conhecer a Ingrid, conhecer a turma Foguetes, que eu fiz grandes amigos lá, e desenvolver e aprender um pouco mais aí sobre o que é um discurso persuasivo, um discurso transformador, encantador, e ainda assim ganhei de brinde a oportunidade de entrar nessa esfera do autoconhecimento, conhecer realmente o que significam temas como ego, autoconhecimento, ouvir na essência, ancoragem, gatilhos mentais, empatia e outros mais. Então, eu, como uma pessoa que comecei a caminhar nesse sentido e hoje eu estou muito melhor do que a profissional que eu era antes de conhecer Ingrid, Vox Chuyu, todos esses temas, eu me sinto no dever de trazê-la aqui para que você possa, né, encantar todos que estão nos acompanhando e ajudar as pessoas realmente a enfrentar esses probleminhas emocionais. Ingrid, a palavra é sua, fica à vontade, a temática toda sua. Vou, de vez em quando, entrar, te Claro. interromper sutilmente, né, para trazer algum questionamento e a gente conduzir de forma bem leve e dinâmica esse bate-papo, tá bem? Seja Tá bom. bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Aline. Muito obrigada. Me sinto, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, agradecer a sua confiança, agradecer o seu reconhecimento. Isso me gratifica muito. Estar aqui fazendo o que eu faço é realmente algo que me impulsiona todos os dias e eu fico muito feliz
em saber que quando as pessoas elas realmente se permitem e percebem o quanto que o desenvolvimento humano ele é importante, né? Então, muito obrigada. Obrigada também, agradecer as pessoas que tiraram um tempinho aí para nós, né? Com tanta coisa aí para fazer, escolheram estar aqui com a gente. Então, honrar essas pessoas também, né? Se essas pessoas estão aqui, significa que elas já estão conectadas e compromissadas com o desenvolvimento pessoal delas. Eu Exatamente. acredito de verdade que ninguém caiu aqui de paraquedas. Com certeza. Espero que eles levem consigo todas essas informações e aproveitem, porque não, assim, não tem volta, né? Como você mesmo dizia, sempre começamos nessa fase do autoconhecimento, a gente não volta mais para trás. E é o que eu desejo a todos que estão aqui presentes nesse momento. Isso mesmo. Já vi que o Henrique está aqui, um beijo grande, foi aluno também, muita saudade dele, que saudade dessa turma, que saudade da oportunidade da gente se ver, da gente se abraçar e se encontrar, né? E que bom que a gente tem esse meio aqui para a gente conseguir se conectar e estar junto também, né? Um beijo. Que bom. Bom, Aline, eu já vou aproveitar, se você me permite, vou pegar um gancho na sua fala, né? Okay. Quando você diz que é um caminho sem volta, de fato é um caminho sem volta o autoconhecimento. Porque a nossa vida, ela é uma jornada na consciência. Nós estamos em constante evolução. Né? Estamos em constante evolução porque ainda bem que o ser humano ele tem a oportunidade de crescer e de se desenvolver continuamente. E a gente tem uma habilidade, o ser humano ele tem uma potência, né? Ele tem uma potência extraordinária para realmente ser um alavancador dos seus próprios resultados. Né? Porque eu costumo dizer, trazendo para essa esfera do autoconhecimento, que a nossa chave, né, o nosso crescimento, a nossa mudança de mentalidade, a nossa integração da personalidade, a nossa potência enquanto inteligência emocional, ela acontece de dentro para fora. Então, é um movimento de olhar para dentro, de se identificar, de se permitir. E eu costumo dizer que quanto maior a nossa permissão, maior a nossa evolução, maior o nosso crescimento. E eu gosto de dizer também que quando a gente se conecta com o autoconhecimento, a gente tem a oportunidade de ser protagonista da nossa própria verdade. E quando a gente fala em ser protagonista da nossa própria verdade, a gente está falando sobre uma oportunidade de deliberar sobre a nossa vida e potencializar sempre as competências e habilidades que elas são tão importantes para nós em todos os contextos e agora mais que nunca, porque a gente está diante de um cenário extremamente desafiador, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão em processo de recolocação no mercado, de profissionais que têm empresas e precisam treinar as equipes para se ajustar a esse novo mundo, eu estou até chamando de novo mundo. E sempre quando a gente tem a oportunidade de falar sobre esse tema, eu gosto de fazer uma analogia que, se você me permite, eu vou fazer aqui também. Fica à vontade. Eu gosto das analogias. Tá? Se você já me conhece, sabe que eu gosto das analogias. E são fáceis também, que ajuda o público aí a interagir, a entender de maneira mais simples, né? O que você está querendo dizer. Ótimo. Fica à vontade, Ingrid. Isso. Use e abuse. Então tá. Tá bom. Então eu queria que vocês todos agora imaginassem um mar. Né? Existe um mar agora. E esse mar, ele tem aí ondas intensas, ondas mais fortes, ondas mais fracas. E nesse mar existem garrafas. E a cada onda, mais intensa ou menos intensa, essas garrafas elas são levadas pelo mar. Elas são arrastadas. À medida que as ondas vêm, elas são levadas. E agora a gente está diante de um outro mar.
também com ondas intensas, menos intensas. Só que nesse mar existem golfinhos. E esses golfinhos, eles não estão sendo arrastados pelo mar. Eles têm ali uma intenção de aproveitar dessas ondas e se divertir, e brincar, e de se reinventar. Eles não se permitem ser levados. Entende a grande diferença? Demais. Então, quando a gente traz a pandemia, nós não escolhemos esse mar. Nós não escolhemos, nós não tivemos escolha de viver ou não uma pandemia. Ela veio, é uma circunstância externa. Mas o nosso posicionamento com relação à pandemia, o mar a gente não pôde escolher ter ou não ter, que é a pandemia. Mas o nosso posicionamento diante disso tudo que está acontecendo, a gente pode ter. Entende? Demais. E aí existe essa grande diferença. A gente pode escolher ser garrafa ou golfinho. Garrafa vai ser levada, golfinho vai resistir. Ele vai aproveitar. Esse momento, a maré. Ele vai aproveitar a maré e vai tirar proveito mesmo diante da turbulência, mesmo diante da circunstância. E mesmo diante do inesperado, se vai vir uma marolinha ou se vai vir uma onda forte. Porque ele tem intenção. Certo? Faz sentido? Tô anotando. E a grande sacada... Tá anotando? Anotando. Aproveita aí, gente. Caderninho, todo mundo. E a grande sacada é essa, com autoconhecimento. O autoconhecimento... ele é para todo mundo, sim. A grande diferença que vai fazer com que as pessoas realmente dê esse salto, potencialize as suas habilidades, potencialize as suas competências, é o quanto que as pessoas têm a intenção de ser quem elas são. Quem elas são. Porque agora, na pandemia, a gente está diante de um mundo que vai remunerar, que vai reconhecer os nossos dons e as nossas habilidades naturais. Sim. Porque nós estamos todos diante de um mar desconhecido. Pode ser um CEO, pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser um analista, pode ser um assistente, pode ser um empresário, pode ser um professor. Não importa o cargo mais, nós nos igualamos. Nós nos igualamos. A partir do momento que a gente se coloca no lugar agora de vencer tudo isso a partir da nossa habilidade de usar de todas as nossas competências para, de fato, entregar o melhor que nós podemos entregar. Então, se a gente faz um link, por exemplo... vamos trazer uma competência que ela é essencial para nós. Sempre foi e nunca vai deixar de ser. A comunicação. A maneira como a gente se comunica, a forma como a gente se comunica, ela garante ou não os resultados que a gente pretende ter. Certo? Se a Aline tem uma comunicação assertiva com o cliente... se eu tenho uma comunicação assertiva com o meu cliente, eu vou fazer com que ele, de fato, alavanque os resultados. E o quanto mais original eu for, o quanto mais autêntico eu for, melhor eu vou expressar, de fato, a minha intenção. Percebe? Por isso que eu gosto de trazer essa analogia com relação ao mar, né? Sobre surfar nessas ondas que nós não temos nenhum controle, porém, nós não podemos ser levados por isso e abrir mão de assumir o nosso lugar, independentemente da posição que a gente ocupe, independentemente da nossa função.
Um grande problema, ô Ingrid, são os medos, né? As pessoas, às vezes, elas se tornam garrafas no meio dessa maré porque tem medo, tem um problema, um fator também muito corriqueiro, que é a ausência de... a pessoa coloca, assim, como uma situação de comodismo, né? E não consegue enfrentar, não consegue sair, e não se conhece a ponto de entender que é alguém comodista. E isso eu acho que são duas situações muito complicadas, medo e ficar acomodado, sempre acomodado. Por isso que às vezes a gente se coloca, algumas pessoas se colocam como garrafas nessa maré, nessa turbulência, meu ver. Sim, sim. E aí o medo todo mundo tem. Eu tenho medo, você tem medo, a gente sempre vai ter medo, porque isso é natural nosso. É uma emoção natural diante de uma adversidade, diante de algo que a gente não controla. É super natural sentir medo. O problema não é sentir o medo. O problema é identificar a origem desse medo e lidar com esse medo da melhor forma possível. Só um minutinho. É lidar com esse medo e identificar a origem desse medo, né? É entender o que de fato está provocando isso e não se deixar paralisar. Mas a gente só consegue fazer esse movimento de identificação com medo e superar isso no sentido de continuar em ação a partir do momento que nós tenhamos a oportunidade de reconhecer quem nós somos em essência. E o que é isso? Reconhecer quem eu sou em essência. É reconhecer que, em primeiro lugar, eu sempre, mesmo que diante de um desafio, se eu estiver no lugar da ação, eu vou sempre alavancar um resultado. Eu vou sempre me diferenciar. Porque as pessoas, elas ficam muito presas no acerto, né? Elas têm receio do medo, né? Eu falo muito isso, potencializando a inteligência emocional, porque as pessoas, elas têm receio de errar. E o erro, quanto antes ele vem, melhor é, porque maior a minha possibilidade, mais rápido eu corrijo a minha rota. Correto. Eu só sou capaz de corrigir uma rota e mudar uma estratégia e redefinir e ter um resultado diferente se eu reconheço no que eu estou errando e mudar e fazer diferente. Percebe? Então, o errar é porque culturalmente, aí a gente volta na origem, a gente volta nessa questão dos palpites, gosto muito de falar sobre isso, né? Dos palpites da sociedade, dos palpites da família, dos palpites da escola, da educação que nós tivemos. Nós não fomos preparados, nós não fomos educados a lidar com ele. Quando a gente errava na escola, o que acontecia? As nossas notas, elas vinham vermelhas para identificar, olha, você errou. Quando a gente acertava, o acerto ele era pequenininho, ele era tão sutil, não tinha o mesmo destaque que tinha o erro. Percebe? Você viveu isso no seu tempo de escola? Demais, não só com uma cobrança dentro da escola, mas em casa, com meu pai, com minha mãe, com algum tio, vovó. O erro, ele sempre tem uma relevância, uma potência dentro da ação, da situação do ser humano, que ele ainda sobressai aos acertos. Normalmente, até o próprio cliente, ele costuma te apontar suas falhas, mas na falha ele desconhece os acertos. Parece que se apaga todos aqueles acertos, coisas positivas que você já fez para trás. Isso é uma situação assim, é um momento muito angustiante para qualquer pessoa, porque a minha falha, ela pesa mais na balança que os meus acertos. Por mais que a minha falha seja pouco, os meus acertos sejam maiores, aqui eu erro e ele é mais pesado. É uma carga mais pesada, pesa mais, e isso
Eu acho que é um dos fatos que traz com que as pessoas se sintam inseguras e que o erro e a falha seja esse monstro, que as pessoas dão tanta credibilidade que eu aprendi com você, inclusive, que eu fui entender que chega a ser uma crença limitante e que te impede de ser você, da autenticidade, de você discorrer, ter um discurso assertivo. Todos nós estamos nessa situação. Nós vivemos uma educação que não prepara os indivíduos para trabalhar o erro e também não prepara para que se aponte os erros. É muito complexo isso. Eu vou ter uma pergunta para você mais adiante relacionada a isso. Tá bom. E aí a gente está trazendo só o problema, né? O tempo todo. A gente está aqui na live só fomentando problemas, levantando problemas. E agora eu quero promover um exercício muito simples aqui para a gente acessar a solução, então. Então, tendo em vista os medos, tendo em vista os palpites, tendo em vista a cultura que não nos apoia, tendo em vista o outro que também não colabora, né? Como que eu fico no meio disso tudo? Como que eu busco, então, o meu crescimento pessoal? Como que eu desenvolvo, então, essa minha capacidade com autoconhecimento de fazer de uma forma diferente? O primeiro raciocínio que a gente tem que ter, que eu falo isso sempre para as pessoas e tenho falado muito isso, já virou até uma frase minha, assim, é o seguinte: é sempre sobre você, nunca é sobre o outro. Você, eu acredito que você já deve ter ouvido eu falar isso em algum momento. Várias vezes. Ou nas nossas aulas, nos seus podcasts aí, nas suas conversas diariamente, sempre sobre a gente. Isso. Exato. Sempre. Concordo muito. É sempre sobre a gente. Tem gente que me xinga quando eu falo isso, porque demora um pouquinho a entender, mas depois entende e fala assim, tá certo. Você tem, né? Faz sentido o que você traz. Porque o primeiro ponto, Aline, que a gente precisa ocupar diante de toda essa diversidade é o nosso lugar de autorresponsabilidade. Exato. Nós precisamos ocupar esse lugar de autorresponsabilidade. Fica muito feio para um adulto que fica levantando questionamentos e apontando para o outro. Quando, na verdade, quando a gente julga o outro, quando a gente entra nesse movimento, a gente está se julgando. E a gente só está potencializando a nossa postura crítica exagerada, a gente só está potencializando a nossa busca de aprovação e reconhecimento, a gente está se afastando da nossa potência cada vez que a gente entra nesse lugar de julgamento. Tá certo? Então eu gosto muito de trazer as pessoas para esse centro, para ocupar de fato esse lugar de autorresponsabilidade, que nada mais é do que sempre que eu penso, sempre que eu sinto, sempre que eu falo e sempre que eu tenho uma atitude, que são os 4 pilares de desenvolvimento de todo ser humano, pensar, sentir, falar e agir, é sempre sobre mim. Então, se eu sou educada, então se eu sou assertiva, se eu sou arrogante, se eu sou prepotente, se eu sou líder, se eu sou dependente, se eu sou inseguro, é sobre mim, não é sobre o outro. É porque tem algo em mim que precisa ser visto. Tem algo em mim que precisa ser integrado. E quando a gente se distancia muito dessa esfera de perder o nosso poder pessoal, porque está faltando o autoconhecimento, e é no exercício que eu vou entrar com vocês agora, é muito comum que a gente esteja fazendo as nossas escolhas profissionais, pessoais, em tudo, né? Desde pagar uma conta, desde fechar um contrato com o cliente, desde educar um filho, desde lidar com o marido, com a esposa dentro de casa. A gente tem que refletir o quanto que nós estamos obedecendo, resistindo ou deliberando sobre as nossas escolhas. Correto. Quem tiver com um caderninho aí, anota, porque é isso que eu estou entregando é ouro e eu não dou ponto sem nó, a Aline me conhece.
Exatamente, estou anotando. Bora, gente, anotar. Aproveitem. Anota, aproveita. Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem, eu vou trazer para vocês aqui características de quem escolhe a vida, de quem faz escolhas, independentemente do âmbito. Você pode se conectar ao âmbito profissional, pessoal, tá tudo certo. Percebe se você está fazendo as suas escolhas obedecendo. O que é obedecer, Ingrid? O que você está querendo dizer com isso? Você está sempre agindo em conformidade com regras que já existem? Você está fazendo escolhas sempre em conformidades de referências que já existiram? Pode ser ter referência do seu próprio pai, da sua própria mãe, ou de quem te cuidou, ou da sua escola, da educação que você teve. As suas escolhas, né? A maneira como você está liderando a si mesmo, a maneira como você lidera o outro, você está fazendo sempre esse movimento, a sua habilidade, a sua atitude está sendo de obedecer e cumprir regras existentes? Você está fazendo as suas escolhas baseados nisso? Quando você vai lá, por exemplo, conversar com o seu chefe, conversar com o seu líder, que você tem um posicionamento, você está obedecendo, você está ali levando para ele uma ideia que já existe, porque já fizeram assim, então você está obedecendo, você está repetindo esse padrão? Tá certo? Ficou claro o obedecendo? Sim. Estou me movimentando Segundo ponto. aqui, porque o barulho está terrível de uma obra aqui do lado, e eu não quero que ela atrapalhe a nossa conversa. Eu vou ficar de cá, em pé. Mas não tá atrapalhando, não. Tá bem tranquilo. Tá? Ah, ótimo. Beleza. Pelo menos para mim aqui não tá tendo interferência nenhuma. Não ouviu o barulho da obra? Que ótimo. Não. Beleza, beleza. O segundo, então tudo bem com obedecendo? O segundo é você está resistindo sobre fazer escolhas? Você está sendo motivado pela postura do rebelde. O que é a postura do rebelde? Você está contrariando as regras já existentes porque você não quer fazer igual, então você está agindo na resistência. É como se o pai falasse assim, meu filho, é como se você fosse de uma família inteira de advogados e você vai lá e resiste e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser advogada, não. Eu vou ser como a Ingrid, eu vou ser professora. Então você vai lá e tem uma atitude, um comportamento de resistir. Percebe? Então você age motivado para contrariar. Entende? Muito. E o terceiro, que é onde eu quero chegar e colocar luz quando a gente fala principalmente sobre essa habilidade do autoconhecimento, é deliberar. O quanto que você está fazendo escolhas, o quanto que você está sentado numa mesa de reunião no seu trabalho, deliberando. Com seu posicionamento firme, porque você acredita no seu potencial. Você abre a boca para falar, para dar uma ideia, para dar uma solução para um problema, acreditando em você. Acreditando que você tem, de fato, condição de contribuir. Então, você está agindo, sendo você, ocupando o seu centro, o seu posicionamento forte, firme. Percebe a diferença? Quando nós deliberamos, nós damos um salto muito qualitativo com relação ao autoconhecimento. Porque toda vez que a gente delibera com a liberdade de fazer escolhas. E hoje, no tempo atual, a habilidade mais reconhecida é daquele que tem coragem de propor.
é daquele que vem e bate a mão na mesa e fala, gente, vamos por esse caminho, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, porque ele tem dados e fatos, o posicionamento dele interno é forte, ele sabe, ele tem capacidade de inovação, a criatividade dele está na frequência máxima, no auge. Essa palavra é uma palavra que eu também aprendi contigo lá. E eu acho que uma das coisas que mais trava o ser humano é que a gente já vem com uma predisposição, primeiro, não pode errar, não pode falhar, aí você vai se desenvolvendo assim, e para não errar e não falhar, eu tenho que seguir um paradigma, um estereótipo, um modelo, e essas regras é que travam um pouco a criatividade humana. Bom, é a minha percepção. Perfeito, perfeito. E aí a gente responde o que você traz sobre o medo. Quem sente muito medo normalmente resiste ou obedece, não delibera. Por quê? O posicionamento interno está forte. Essa crença do quem eu sou, ela está pequena. O externo está grande demais. O interno está vibrando baixinho, está apagado. Percebe? Então, o medo vem e paralisa, porque a pessoa ela não está na potência natural que ela pode estar, que é de deliberar. Quanto mais a gente cria essa flexibilidade para deliberar, a gente minimiza as emoções negativas e potencializa as emoções. Esse caminho é o caminho de construção. Entende? Tá dando eco. Deixa eu tirar o fone. Melhorou? Bom, melhorou, Bela? Olha, para mim não tá dando eco, não. Eu acho que sou eu que estou dando eco aqui, porque a sala que eu vim, ela dá eco. Aí eu vou voltar para outra. Me desculpe a movimentação. Fica à vontade, Ingrid. Pode ir falando enquanto eu me movimento, tá? Então, entende? O que eu estou trazendo, o que eu trouxe para vocês aqui sobre resistir, obedecer e deliberar é o caminho mais assertivo, primeiro caminho mais assertivo de autorreflexão, para inclusive a gente quantificar a nossa inteligência emocional. Se o nosso resistir, se o nosso obedecer estiver muito predominante, possivelmente isso vai impactar a minha habilidade de tomada de decisão, de negociação, de comunicação, de criatividade. As minhas competências e as minhas habilidades, elas não vão atender a esse novo mundo que é trazer o meu potencial nato sobre a minha autenticidade, sobre a minha originalidade. Então, não é sobre mais seguir a manada. Não é mais seguir a manada. Não é mais. E isso eu falo em todos os níveis hierárquicos dentro de uma empresa, dentro de uma organização, seja ela pequena, seja ela média, grande, multinacional, nacional, não me interessa. Interessa é aquele que se posiciona e que tem esse posicionamento interno forte, autêntico, ao ponto de deliberar e contribuir e, a partir disso, gerar valor, entrega, para que a gente tenha condições de surfar nesse mar. Olha por que eu amo a analogia, porque tudo no final se encaixa. Então, não tem nada solto, não tem nada desconectado. Se existe algo solto e desconectado, somos nós, que às vezes a gente se desintegra da nossa personalidade, às vezes a gente se desintegra da nossa potência, porque a gente está indo muito nesse comportamento da obediência e da resistência. Em tempos de pandemia, caem-se as máscaras, derrubam-se todas as máscaras, porque não existe mais lugar.
para disfarces. É forte isso que eu tô falando, e eu sei que mexe, e tem gente que vai sair da live gostando da gente, e tem gente que vai sair da live odiando a gente, mas tá tudo bem. O importante é balançar, é sacudir a mente das pessoas. Vamos sacudir. O importante é sacudir. Esse foi o intuito do convite de Ingrid para esta live. É isso. Entende? Então, Aline, por que a gente deve fazer sempre essa análise? Esse exercício ele é tão prático, é tão fácil de colocar no dia a dia. Sempre quando vocês estiverem tomando alguma decisão, sempre quando vocês estiverem fazendo qualquer escolha, seja uma escolha sutil, seja uma escolha grande, seja uma decisão pequena, seja uma decisão complexa, pare e pensa nesse processo de racionalização e percebe se vocês estão obedecendo, resistindo ou deliberando. O fato de vocês fazerem esse movimento, esse exercício continuamente, eu garanto a vocês, porque o que eu estou trazendo aqui é técnica, eu garanto a vocês que vocês vão já começar a desenvolver, a integrar a personalidade e potencializar essa inteligência emocional. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Façam, coloquem em prática, experimentem isso. Por que eu estou sugerindo isso? Porque a Aline me trouxe um desafio no início do encontro, que é, Ingrid, mas e o medo? O medo, sabe como que a gente vence o medo? Mostrando para a mente quem é que manda. Porque a nossa mente é extremamente julgadora. Porque o ser humano ele é complexo demais, gente. É uma criança. A mente o tempo todo, ela vai te levar para um lugar de defesa. Exato. Ela vai falar, Aline, não vai por aí, porque se você for por aí, você pode fracassar. Porque tem um outro ponto importante que eu trago para vocês também. As nossas sinapses neurais, entrando até um pouquinho em neurociência aqui, dando de bônus, nós somos 80% memória e 20% presença. Então é muito comum, às vezes, a Aline ela tá na direção de dar um salto, de alcançar um resultado diferente. O fracasso, às vezes, que pode ter tido lá um tempo atrás, pode bater na porta e falar, cuidado, Aline, lembra daquela vez que você foi fazer aquele movimento e que não deu certo? Pode acontecer isso de novo. Porque a mente, ela vem para julgar. Percebem? Então, o simples fato da gente já fazer esse exercício de reflexão sobre como que eu estou agindo diante de tudo, se obedecendo, deliberando ou resistindo, isso já me traz uma luz, já começa a desvendar, já começa a tirar poeira, já começa a entender que eu preciso ocupar o meu lugar e que eu tenho o meu valor a ocupar o meu lugar, quanto mais original e mais autêntico eu for. Exato. É disso que nós precisamos. Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. A nossa grande oportunidade de alavanca para ter melhores resultados, para desenvolver competências e habilidades em tempos de crise, que é o tema que nós fomentamos para a nossa live de hoje, é ser protagonista da nossa própria verdade. Assumir quem a gente é. Assumir esse lugar. Passou de hora. Não tem mais essa questão de que não, a Aline ela faz, ela decide porque ela é advogada, porque ela já tem experiência. Não. Ela pode ter um colaborador na equipe dela mais júnior, mas ainda em fase de desenvolvimento, que ele pode ter um insight muito mais contributivo do que o próprio insight da Aline, que já tem uma experiência. Nós nos igualamos, porque autenticidade e originalidade nos colocam no lugar de únicos. Então, cada um de nós, ao sentar na mesa, nós temos uma contribuição diferente. E a maneira de posicionar e a maneira realmente de ocupar esse lugar é nos colocando no lugar de liberdade, da liberdade de ser quem a gente é.
é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro, nunca. Não vem contar essa historinha para mim, que essa historinha não cola. É sensacional, né, Ingrid? Eu estou aqui te escutando e eu vejo muito isso dentro do direito, porque vem outras coisinhas mais além dessa ausência de liberdade, que às vezes, a gente se aprisiona nos medos, no comodismo. Aí vem questões que vão muito mais além, o ego, a represália do que é mais experiente, porque a inflexibilidade, que são coisas também que você me ajudou a desenvolver, a perceber. Porque quando a gente não entra na esfera do autoconhecimento, de se entender que tudo é sobre o eu, não sobre o outro, a gente não tem a capacidade de entender que a gente, às vezes, encarcera certas emoções, encarcera certas pessoas, e ainda por cima a gente vive uma situação de crueldade com o outro, né? E crueldade com a gente mesmo. Então, são situações que eu me coloquei muito a pensar a partir das provocações que vieram, né? Em 2019, no curso, com a turma Foguetes, com os amigos. Ferreirinha está aí, o Henrique, o Eduardo estão aí. Então, são situações que me colocou a pensar e que eu vejo hoje que são muito necessárias para qualquer profissional, seja aquele que está começando, seja aquele que está no meio da carreira ou aquele que já está no fim, porque todos nós temos que passar por essa reflexão. Isso tem que trazer um incômodo. Quando eu percebi que eu era uma pessoa extremamente egocêntrica, inflexível e muito marcada com crenças limitantes, eu fui perceber que realmente seria difícil eu vencer uma etapa da dificuldade de me relacionar com o outro e ter um discurso melhor, autêntico, original e tomar decisões melhores e tomar decisões que estejam, né, mais afins à minha linha, ao meu eu, à minha personalidade. E assim, eu agradeço demais, eu acho que esse é o caminho para todo mundo. Por isso que eu fiz esse convite, eu acho assim, todos deveriam, por obrigação, e é uma pergunta que eu te faço. Hoje nós temos um cenário que é educação infantil, do adolescente. Nós não temos uma educação voltada para a educação socioemocional, que é um propósito hoje, que está surgindo, né? Que seria implementada aí nas escolas ao longo de 2020. Você, como pedagoga, já deve estar sabendo muito mais que eu sobre isso. Isso são uma ferramenta, uma maneira da gente colocar desde criança ali pessoas com uma formação de capacidade. Ó, o Léo Martins também entrou aí, viu? Léo. Ô, Léo, bem-vindo. O Léo foi um dissidente da turma Foguetes, mas uma pessoa que, pelo pouco que ficou, contribuiu demais. Enfim. Muito. Enfim, então são situações que eu acho que deveríamos colocar aí no currículo escolar, essa educação mais que depressa, para trabalhar as emoções, né, Ingrid? Aí eu quero te perguntar, você acha que isso é a ferramenta mais viável no momento, além desses cursos de autoconhecimento, desenvolvimento, coaching, tudo mais? Eu acredito o seguinte, não existe alavanca de resultado que seja sustentável se nós não desenvolvermos a capacidade de compreender e gerenciar as nossas emoções. Sim. Eu posso até alcançar o resultado, mas ele não vai ser sustentável. Eu vou ficar sempre numa curva de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Agora, quando a gente fala em emoções, eu tenho um zelo muito grande em tocar nesse assunto, por quê? Emoções também, nós não fomos culturalmente educados a lidar com elas. Então, muitas vezes, se você para e pensa, quando crianças, quantas vezes, quando a gente ia despertar algum sentimento de raiva ou de tristeza, e a gente era tolhido de fazer isso, não pode, né? Então, não existe também essa cultura. Então, o que eu percebo hoje? Eu percebo hoje, lido hoje, né, com adultos que
são que tem várias necessidades emocionais não atendidas. Por quê? Porque vieram a vida inteira crescendo, entendendo que é para reprimir, não é para gerenciar. E as nossas emoções, até mesmo a raiva, se a gente souber regular essa raiva, se a gente souber compreender essa raiva, a gente pode utilizá-la como um impulso para nos aproximar dos nossos objetivos. Exato. Percebem? Então, não é sobre inteligência emocional, gente, eu sou muito categórica sobre isso e eu tenho eu arrepio às vezes do meu fio de cabelo mais branco, que eu já tô cheia, até o meu dedinho do pé. Tamo junto. Cabelo branco. Lotada. Nossa. Quando as pessoas falam assim, a inteligência emocional é driblar as emoções. Pelo amor de Deus. Não fala uma bobagem dessa. E nem entrem num discurso desse. E nem participem de nenhuma proposta de desenvolvimento humano com esse propósito. Não é isso. Quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é o seguinte. Como que a Aline, vou pegar a Aline, como que a Aline, ao longo da vida dela, como que ela aprendeu a lidar com as emoções? Porque isso impacta hoje o posicionamento dela. Isso reverbera na tomada de decisão dela hoje. Muito. Então, as emoções, elas não são feitas para serem ali manipuladas. Elas são feitas para ser compreendidas. Se eu sinto medo, de onde vem esse medo? Se eu sinto raiva, de onde vem essa raiva? Se eu sinto alegria, de onde vem essa alegria? Se é tristeza, de onde vem? Se é culpa, de onde vem? E a partir do momento que eu regulo isso, nem no quente e nem no frio, no morno, o caminho do meio, eu consigo ponderar e desenvolver comportamentos que vão potencializar a minha inteligência emocional e, a partir disso, alcançar resultados que sejam mais benéficos. E alcançar a tão falada alta performance. As pessoas adoram falar em alta performance, mas poucos sabem, de fato, o caminho que precisa ser feito para alcançar essa alta performance. E você foi minha aluna durante um ano e você sabe que eu sou categórica. Muitíssimo. Né? Muitíssimo. E tem um outro ponto que, aproveitando essa chave, é o seguinte. Gente, não é sobre motivação, motivacional, não é nada disso. Motivacional não vai te tirar do seu estado atual para você alcançar o seu estado desejado. É aprofundar, é olhar para aquilo que precisa ser visto, para que, de fato, você consiga mudar os seus padrões de comportamento, integrar a sua personalidade, potencializar a sua inteligência emocional e construir o seu caminho efetivo com autoconhecimento. Entende? Não subestimem, gente. Não subestimem a nossa mente, porque a nossa mente ela é extremamente poderosa. Então, não subestime achando que vocês vão passar por um processo de 2, 3 horas, uma palestra motivacional, uhul, ahá, yes, e batendo na mãozinha de todo mundo e vai sair dali performando melhor, as suas competências mais aprimoradas, porque você não vai. O primeiro desafio que vier, você vai bater de novo na trave e você vai voltar para o lugar de estagnação que você estava antes de ir para algo que foi te motivar. Outra frase que eu quero que vocês anotem. A chave, ela sempre vira de dentro para fora, de fora para dentro. É de fora para dentro. Entende? Eu preciso ter essa condição de internalizar, de ter essa compreensão. Faz sentido, Aline? Muito, muitíssimo. Eu fui, ao longo do ano passado, tocada, né? E a coisa veio sendo necessária. Quando eu comecei a sentir perdas muito grandes, tá? Vou dizer, no âmbito da esfera profissional, com alguns embates, algumas situações, redução de produtividade,
um trabalho que se tornou muito maçante, muito difícil. Essa situação de se chegar segunda-feira, nossa, desanimadíssima para começar uma semana de trabalho, sendo que não tem saída, tenho que trabalhar, eu preciso. E principalmente os desafios, né? Desafios que você encara de uma maneira como se fosse aquilo um monstro, né? Você transforma um desafio num monstro, sendo que é só mais uma etapa para ser dominada. Então, assim, eu me senti muito tocada com todas essas temáticas que foram desenvolvidas ao longo de um ano. Não foi uma palestra, um dia, uma conversa, foi um desenvolvimento que ainda permanece. Eu ainda estou muito interessada, minha chave virou a partir desse ano, que foi de 2019, da turma com quem eu estive, e eu busco sempre, principalmente dentro da minha área, que é muito carregada de vaidade, egocentrismo, competição, ausência de cooperação, individualismo, egoísmos. Então, assim, eu tenho usado essas ferramentas, essas habilidades, até porque eu passei por muitas dificuldades emocionais e ainda busco, né, resolver isso, e acho que é a saída. A chave, ela vira mesmo com as consequências que você vê fora para dentro. Tudo a ver. Estou, assim, amando. Acho que... Acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, espero que elas estejam entendendo realmente a profundidade desse tema e a profundidade disso enquanto pessoa para ir para a esfera profissional ou para a sua esfera pessoal, seja qualquer relacionamento, seja qualquer ato de comunicação, de relacionar. Isso mesmo. E você sempre complementa. Quando você fala sobre essa questão de entender, dessa percepção, de entender que é um contexto, né? A nossa história de vida é o nosso principal ativo. Não é abrindo mão de quem nós fomos, não é abrindo mão da nossa essência, da nossa origem, que a gente se ressignifica e avança. É integrando a nossa história de vida, gente. É integrando a nossa história de vida. Exato. Ela é o nosso principal ativo. Principal ativo. Percebe? Então, por isso que, assim, para a gente entender, né, para a gente chegar a essa consciência, né, essa expansão de consciência e ter esse discernimento de que o meu valor, o seu valor, Aline, e o valor de todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, precisa ficar muito claro que o nosso valor está em ser quem a gente é. Exato. Ser, para depois fazer e para depois ter. Não inverta essa ordem. Não inverta. Porque é sempre assim. O crescimento do ser humano passa por esses 3 pilares. Conexão, liberdade e transcendência. Conexão, ser. Liberdade, fazer. Transcendência, ter. Olha que lindo isso. Sensacional. Sensacional. Não é desintegrado, está integrado. E eu só consigo trilhar esse CLT. Entende o que é CLT? Conexão, liberdade, transcendência. Show. Eu só consigo permear esse CLT, já que a gente está falando de mercado de trabalho, pandemia e tudo mais. Eu só consigo permear e ocupar essas caixinhas a partir do momento que eu reconheço o meu valor. Sensacional. É sempre sobre você, nunca sobre o outro. Nunca sobre o outro. Nunca. Oi, entende? Demais. Ingrid, nós temos poucos minutinhos para a gente encerrar a Nath está aqui, meu amor. Nath. Ó, eu infelizmente vou ter que dizer que a gente tem que estreitar agora o assunto para chegar aos agradecimentos, considerações finais. Nós temos aí mais 3 minutinhos. Eu já vou te agradecer antecipadamente, dizer que foi sensacional essa live. Temos que fazer outra, porque o tema é profundo, carece muito diálogo, muito bate-papo,
mas vou deixar o seu contato também para aquelas pessoas que se sentirem à vontade para ir direto na fonte, até porque você é uma desenvolvedora de emoções, de inteligência emocional, de personalidades, e nada melhor do que seguir adiante um contato direto contigo. Eu estou aqui apenas na condição de convidado, de te convidar para trazer essa sementinha, plantar essa sementinha aí no coração daqueles que estão participando e deixar as pessoas instigadas, provocadas para essas reflexões, porque para mim fez todo sentido. Acredito que para estar aqui conosco até esse momento e para todos, né, que são preocupados com o seu desenvolvimento pessoal, eu tenho certeza que são temas de muita necessidade. E aí eu vou te convidar para suas considerações finais, em 2 minutinhos, e aí, infelizmente, vamos ter que despedir de você, Ingrid. Uma pena. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem, vocês não vão ficar livres de mim tão fácil assim. A gente está aí nas redes, né? Eu quero, Aline, do fundo do meu coração, assim, te agradecer muito, né? Eu me sinto extremamente honrada, privilegiada em contribuir, né, com um ser humano como você, que tanto se permitiu fazer esse caminho. E essa maior gratificação que adorei, desenvolvedora de emoções, adorei. E essa é a maior gratificação que eu posso sentir. Então, em primeiro lugar, obrigada a você. Em primeiro lugar, todo mundo que esteve aqui, os alunos que eu tive a oportunidade de ver entrando, um beijo enorme. Aluno, uma vez aluno, sempre é meu aluno, sempre no meu coração estão. E para fechar, eu não tenho muito mais a dizer, o tempo é curto, não desistam de viver vocês na essência, na verdade. É sobre protagonizar a sua verdade. Quer ter comunicação assertiva? Quer ter capacidade de negociação? Quer ter dinheiro no bolso? Quer ser próspero? Quer ser livre? Viva a sua verdade. Não abra mão da sua verdade. E sempre reconheça que a sua vida é o seu principal ativo e a vida é uma jornada na consciência. Sempre temos algo a evoluir. E Aline, parabéns. Você entendeu perfeitamente. O caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta e não existe linha de chegada. É até a gente morrer. Porque nós estamos em evolução constante. Eu estou aqui à sua disposição sempre, Aline, à disposição do seu trabalho, do seu ofício. Você sabe, você tem acesso livre, né? Enfim, eu só quero mesmo te agradecer pela oportunidade, agradecer todo mundo que dedicou o tempo a estar aqui e muito obrigada, obrigada de coração, e eu estou sempre aqui por vocês, estou sempre aqui por vocês, tá bom? Ingrid, você mandou bem demais, grata por tudo. Essa live nós vamos ter demais depois, vou salvar ela na minha página, Claro. tá, no meu perfil. Agradeço a todos que participaram e deixei os seus contatos aí, para as pessoas que quiserem futuramente procurar beber na fonte todo esse conhecimento. Eu acho que vai ser excepcional. Não tem volta. E outro detalhe, não temos que disputar. Não tem linha de chegada, apenas de partida. Então comecem a partir dessa linha do autoconhecimento e alegria para sempre. Autenticidade. Um beijo para vocês. Autenticidade. Beijo. Fica com Deus. Um beijo a todos. Tchau. Obrigada, um beijo, boa noite, tchau. Tchau.